Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das sagas familiares mais pesadas e importantes da mitologia grega. Sério, vamos desvendar a história da casa de Atreu. É um ciclo de violência que parece não ter fim, passando de geração em geração. Mas o mais incrível é que, no final de toda essa brutalidade, nasce uma coisa fundamental para a gente até hoje: a ideia de justiça. Pensa só nessa pergunta. Será que um erro, um único erro, pode mesmo amaldiçoar uma família inteira por gerações? Porque é exatamente isso que assombra a casa de Atril. É uma história que fala sobre destino, sobre falhas humanas e sobre aquela herança sombria que, às vezes, os pais acabam deixando para os filhos. A saga deles meio que nos obriga a encarar como um ato, um só ato, pode virar uma bola de neve de desgraça. Ok, vamos começar. Tudo se passa lá na poderosa civilização micênica, na casa real de Atreu. Mas para a gente entender de onde veio essa maldição toda, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, no patriarca da família, o rei Tântalo. E olha, esse não era um rei qualquer. Ele era um cara que literalmente frequentava o Olimpo, andava lado a lado com os deuses. Só que o Tântalo, num ato assim, de pura arrogância, de híbris total, resolve testar os deuses. Testar para ver se eles sabiam de tudo mesmo. E para fazer isso, ele comete o crime mais bizarro e chocante que dá para imaginar. Ele viola todas as leis sagradas, tanto dos deuses quanto dos homens. O que ele fez não foi só um crime, foi tipo uma quebra na ordem do universo. E aqui tem um conceito que é chave para entender tudo: amartia. A gente costuma traduzir como pecado, mas não é bem isso. Na Grécia Antiga, a amartia era mais como uma falha trágica, um erro de julgamento, sabe? Uma decisão que a pessoa toma sem uma intenção puramente má, mas que acaba tendo consequências devastadoras. A tragédia dos Átridas não é sobre gente do mal, é sobre gente falha cujos erros de cálculo causam catástrofes. E o castigo que ele recebe? Ah, isso mostra perfeitamente a ironia dos deuses. Lá no Tártaro, o castigo do Tântalo é um espelho do crime dele. Ele fica eternamente torturado por desejos que nunca jamais consegue satisfazer. É um símbolo perfeito da sua natureza insaciável. Cada pedacinho do castigo dele é um lembrete eterno do que ele fez. Mas a história não acaba com a punição do Tântalo, de jeito nenhum. A maldição, essa amartia, ela vai descendo pela linhagem da família e chega com força total nos netos dele, Atreu e Tiestes. A rivalidade entre esses dois vai ser o próximo capítulo. E olha, vai ser um capítulo bem sangrento. Então, a briga toda entre os irmãos começa com traição. Tiestes, cego de inveja, quebra a confiança da família do jeito mais baixo e íntimo que existe. E o Atreu? Bom, ele não quer saber de justiça. Ele quer vingança. Uma vingança que seja maior que a ofensa que ele sofreu. E com isso, ele alimenta um ciclo de ódio que, a partir daí, só piora. E é interessante ver que essa briga não é só um drama de família. É algo bem mais profundo. É um padrão que se repete nos mitos, sabe? Um conflito pelo poder entre gerações, onde o rei velho tem que dar lugar para o rei jovem. A disputa deles, na verdade, é um reflexo de uma luta muito, muito antiga, quase um arquétipo. E aí vem o ápice da vingança. O Atreu, ele repete o crime do avô dele, do Tântalo, só que com um nível de crueldade ainda maior. Ele não só mata os próprios sobrinhos, ele engana o irmão, o Tiestes, e faz ele comer a carne dos próprios filhos. É horrível de pensar. A maldição não está só se repetindo, ela está ficando pior, mais monstruosa a cada geração. E é a partir desse ponto que a maldição da família meio que transborda, sabe? Ela deixa de ser só um problema deles e começa a afetar o mundo todo. E agora a gente chega no filho do Atreu, o Agamemnon. Sim, aquele mesmo, o famoso líder dos gregos na Guerra de Troia. O Agamenon se vê diante de uma escolha simplesmente terrível. Mas a decisão dele é movida tanto pela vaidade, pelo desejo de vingança, quanto por uma suposta piedade. No fim das contas, ele sacrifica a própria filha, Ifigênia, em nome da glória, em nome da guerra. Isso mostra que a ambição pessoal dele, a sua amartia, o leva a cometer um ato tão monstruoso quanto os dos seus pais e avós. E depois de 10 anos de guerra, o retorno do grande herói para casa vira um banho de sangue. A vingança pela morte da Ifigênia se junta com a vingança antiga do Tiestes, que agora vive no filho dele, o Egisto. É a prova de que o passado nunca morre de verdade. Ele só fica ali, esperando uma chance para atacar de novo. E cada crime, invariavelmente, exige um novo crime. E com isso, a gente chega no capítulo final.
e talvez seja o capítulo mais importante de toda essa história. O foco agora é em Orestes, o filho do Agamemnon. É ele quem herda essa obrigação terrível, o dever sangrento da vingança. Orestes fica preso numa sinuca de bico, uma situação impossível. Porque, por um lado, vingar o pai é um dever sagrado. Mas, por outro, matar a própria mãe é o maior tabu, o crime mais horrível que existe. Para obedecer a um deus, ele precisa quebrar a lei mais básica da natureza. Ele se torna culpado justamente para poder cumprir o seu dever. E por causa desse crime, ele passa a ser perseguido sem dó pelas Erinas, também conhecidas como Fúrias. Elas são a personificação daquela lei antiga, do olho por olho, dente por dente. Elas não querem saber de motivo, não querem saber de ordem de Deus nenhum. Elas só veem o sangue foi derramado e exigem vingança. Elas são a justiça primitiva, sem fim, que assombrou essa família por tanto tempo. Mas é aqui que a história tem uma virada monumental. O sofrimento do Orestes o leva até Atenas, e lá o caso dele se torna o estopim para uma ideia completamente nova. A pergunta deixa de ser quem é o próximo a se vingar e vira, espera aí, como a gente pode julgar isso de forma justa? Esse julgamento que acontece no Areópago é o clímax de toda a saga. E olha que interessante, o júri, formado por humanos, empata, ninguém consegue decidir. É aí que a sabedoria divina entra em cena. A deusa Atena dá o voto de Minerva, o voto decisivo, e absolve o Orestes. Mas esse voto faz muito mais do que salvar um homem. Ele quebra o ciclo de vingança para sempre. Ele estabelece que a lei e a razão estão acima da vingança de sangue. Então, no fim das contas, qual é o grande legado dessa história de família tão terrível? O que essa sequência de horrores realmente nos ensina? A maldição dos Átridas é muito mais que uma simples história de terror grega. É, na verdade, uma história sobre como a nossa civilização nasceu. Ela mostra o caminho, como a sociedade saiu de um ciclo sem fim de vingança pessoal e criou um sistema de justiça para todo mundo. É como se fosse um mapa dessa jornada dolorosa, da barbárie até a criação da lei. E no final, a saga toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa, que vale até hoje. Afinal, onde termina a vingança e começa a justiça? A linha que separa uma coisa da outra pode ser muito, mas muito tênue. O mito dos Átridas é um alerta. Um alerta de que mesmo com tribunais, com leis, com tudo, aquele desejo primitivo de vingança nunca está muito longe da gente. E a escolha entre um caminho e outro, bem, essa escolha ainda é nossa.